O CBN Business está recebendo nesta edição Paulo Barros, diretor comercial da GWM Hebrum, concessionária de veículos, para falar sobre carros, tecnologia e também gestão, porque a GWM Hebrum conquistou o primeiro lugar em performance entre as concessionárias da marca no país. É isso, Paulo? É isso mesmo, Luciana. Tudo bem? Tudo certo. Paulo, como é que foi isso, né? Quais os indicadores que são avaliados nesse ranking? Explica pra gente um pouquinho desse trabalho. Bom, Luciana, simplesmente nós temos uma obrigação um pouquinho maior do que simplesmente vender e consertar carro, né? Então nós somos avaliados, a montadora ela cria um layout, um processo para nos avaliarmos. Para quê? Para que nós tenhamos uma classificação dentro desse processo. A GWM ela tem um formato de classificação em cima de alguns KPIs. Então eles vão avaliar nossa área administrativa, nossa área de gestões de estoque, nossa área de satisfação do pós-vendas, satisfação de vendas e principalmente market share, o quanto que nós entregamos e vendemos dentro daquela região no segmento. Bom, então vocês conquistaram o primeiro lugar. Quantas operações existem no país da marca? Como é que foi esse ranking? Tá, então na verdade a GWM ela divide a operação nacionalmente por grupos econômicos. Nós do grupo de VESA F6 trabalhamos com o interior do Paraná. Então no total são 68 operações já no Brasil. Tá? E nós conquistamos ali entre Londrina e Maringá o primeiro lugar como diamante. Então quer dizer que a operação aqui na nossa região, na região norte do estado, né, Maringá e Londrina, conquistou esse primeiro lugar. Primeiro lugar. E esse primeiro lugar se deve muito então à gestão, na sua avaliação? Principalmente à gestão. Eu sempre falo que, na verdade, esses processos são muito bem desenhados. A GWM ela veio com um modelo de negócio muito inovador no mercado, onde criou alguns desafios para nós. Porque vendemos carros há 30, 40, 50 anos da mesma forma. E de repente ela veio com novas tecnologias, novos caminhos de se vender o veículo. Então nós fomos trabalhando e nos adaptando com inovações para conseguir acompanhar essa tecnologia da marca na região. Então tivemos que fazer algumas adaptações pelo tamanho da nossa operação. Então hoje a GWM ela foca muito na venda via internet, nessa comunicação via internet, até porque é um produto eletrificado, a gente chama de Neo Energy. Então ele tem que se comunicar e ter que ser mostrado de outra forma para o cliente. Então eu acho que o maior desafio que nós tivemos foi fazer esse encontro do tradicional com a inovação. Mas isso eu sempre falo que dependemos de pessoas. Por mais que o processo esteja muito bem desenhado, a parte final ali, a equipe, ela faz total diferença no nosso negócio. E como que é essa diferença? O que o cliente tem de diferente quando ele chega à concessionária? Hoje, então, apesar de nós vendermos carros e termos uma estrutura física tradicional de vendas e pós-vendas, boa parte do nosso cliente ele chega por um contato via internet. E as nossas dificuldades territoriais pelo tamanho do nosso estado, eu tenho operações que a gente vende carros para cliente em 400 quilômetros, então dificilmente ele viria até aqui fazer esse trabalho, conhecer o carro. Então nós temos um formato, nós nos adaptamos e criamos um formato próprio da Hebrum, onde nós vamos até o cliente, seja onde for dentro da nossa área operacional. Então nós temos uma equipe capacitada que faz esse trabalho delivery. Então ele leva até o carro, até o cliente e faz toda a parte de negociação digitalmente. Então não há necessidade mais do cliente vir até a concessionária fazer uma avaliação, não há necessidade de ele passar a ficha fisicamente. Então nós conseguimos adaptar a um novo modelo de negócio toda essa tecnologia envolvida. Bom, como você disse, Paulo, mudou muito, né? Esse setor mudou muito, os carros mudaram muito e hoje a gente vê muito carro elétrico nas ruas, muito carro eletrificado, também híbrido, né? Sim. O que vocês falam para o cliente quando vocês querem convencê-lo a mudar de um carro de combustão para um carro elétrico? Eu sempre falo que nós temos algumas objeções, né? E natural. Primeiro, ser uma marca estrangeira. Tivemos alguns anos atrás uma passagem não tão positiva no mercado com carros chineses. Então tivemos essa primeira objeção. A segunda objeção era um carro com uma tecnologia nova, com um novo formato de combustão, né? Que nós estamos acostumados com etanol, gasolina e diesel, de repente chegam carros elétricos. Então eram objeções que nós transformamos essas preocupações, essas objeções em oportunidade. Foi daí que nós começamos a trabalhar muito forte a experiência do cliente. Eu sempre falo e convido as pessoas que nunca dirigiram, tiveram prazer de dirigir um carro elétrico, faça um test drive.
A experiência de direção, ela é muito satisfatória. Ela é uma direção leve, ela é uma direção gostosa. Eu brinco que hoje eu sou paulistano, eu tenho um pouco de saudade do trânsito de São Paulo dentro de um carro elétrico. Tenho certeza que seria totalmente diferente. O carro é autorregenerativo, ele freia sozinho, o nível de ruído dele é baixo, o sistema de ar-condicionado e refrigeração é excelente. Então, você tem muita tecnologia envolvida e muita inovação também. Então, só que são inovações que elas têm que ser percebidas, ela tem que ter essa experiência com o produto. Então, é por isso que nós trabalhamos muito nesse formato de ir até a delivery, até a casa do cliente. Então, quer dizer que depois que o cliente tem essa experiência, ele dificilmente muda de ideia. Dificilmente muda de ideia. A experiência é muito satisfatória. Ela eu sempre costumo falar que nós tivemos uma grande revolução automotiva lá com a chegada da abertura da importação, na época do Collor, e eu acredito que nós estamos na segunda grande revolução automotiva, que é a entrada dos carros elétricos e híbridos no país. Ele muda totalmente o cenário e a forma de dirigir. Mas e a autonomia desses veículos? A tendência do mercado hoje, já temos de 2 anos para cá, a autonomia vem aumentando cada vez mais, tá? Então nós tínhamos um produto pouco tempo atrás que ele gerava 120, 130 km de autonomia, voltado exclusivamente para o mercado urbano, para a área urbana. Hoje você já vê essa tecnologia chegando de outra forma. Então hoje os carros já têm carros aí na nossa própria marca que geram 100% elétrico, que tem uma autonomia de 380 km. Ele é voltado para um nicho mais específico urbano, porém eu uso um desse, eu vou para Cascavel de hora 03, você vai eu vou para Londrina confiante. Até porque os pontos de recarga estão crescendo dia a dia. Então, que era um grande problema há um ano atrás, tá se transformando. Então a gente vê uma transformação no mercado com a chegada dos carros elétricos e híbridos. E a bateria desses veículos? A bateria ainda, né? O pessoal ainda tem alguma preocupação, tem bastante dúvida em relação a isso, mas alguns estudos já mostram um caminho bem inverso do que era a projeção disso. Tem um estudo muito bacana que fala sobre alguns carros da Tesla que já tem mais de 10 anos rodando com o carro, e eles tinham uma expectativa que essa bateria depois de 10 anos estaria com 60% de vida útil. E pelo contrário, fizeram os testes agora depois de 10 anos e eles estão com 80% de vida útil. Então assim, o que era uma preocupação, que era um monstro, ele está se tornando um bichinho só. Então as pessoas estão tendo mais segurança em relação a isso. O sistema elétrico híbrido, as montadoras, falando de GWM, ela te dá 8 anos de garantia no sistema elétrico híbrido. Então com a segurança de que daqui a 8 anos nós vamos estar reavendo essas baterias. Então aquela segurança para você olhar a médio e longo prazo, não para o agora. O Paulo, quando você volta a dirigir um carro a combustão, o que você sente? Vamos lá, é até estranho falar, né? Parece que eu tô... Mas é um retrocesso. Você sente, mas parece que você voltou um pouco no tempo. Eu acho que é a mesma sensação de nós voltarmos a usar um celular analógico, sem o touchscreen, sem aquela tela, sem a facilidade de você ir para lá e para cá com o celular, abrir e-mail. Então eu tenho essa percepção. Eu estou há 2 anos e 2 meses usando carros elétricos, desde o começo de 2022. Então assim, 2023, perdão. Então, assim, a experiência do carro elétrico, você começa a utilizar ele de uma forma, você começa a usar, a aprender a dirigir. E muita coisa muda. O carro é autorregenerativo, então você acostuma a tirar o pé, desacelerar ao invés de frear. Então ele regenera a bateria e recarrega novamente. Então, alguns hábitos, modo de condução, você começa a se adaptar. Eu até brinco muito com os clientes na entrega ali, que eu estou às vezes batendo um papo com eles. Eu falo, nós vamos reaprender a dirigir. É o mesmo formato que eu sempre falo, é a transição do celular de teclado quando nós começamos a usar os smartphones. É mais ou menos esse degrau, é mais ou menos essa escala. E dificilmente a pessoa volta, então, dificilmente. Né? Porque também a gente está na corrida da descarbonização, né? Sim. Então a gente tem que investir em tecnologias mais sustentáveis, Sim. né? E a segurança do veículo? Então, a GWM ela veio para o Brasil com o intuito de realmente vir para ficar. Então, ela tem fábrica no Brasil, ela construiu um mercado para chegar. E com isso, consequentemente, ela está sendo avaliada pelo mundo inteiro. Então, é uma marca que vem crescendo ano a ano. E falando de segurança, principalmente quando a gente fala de segurança física, o carro recebeu 5 estrelas no EuroCap, American Cap. Então, é um carro extremamente confiável.
Tá? Quando a gente fala de segurança no caso de colisões no geral. Em relação à bateria, em relação àqueles mitos, o pessoal fala, o carro pegar fogo. Isso hoje a gente são praticamente quase, no ano passado, quase 120 mil carros eletrificados vendidos. A gente não ouviu falar de um... Não ouve falar, né? Não, de um problema aqui, um problema ali. Tá certo. Paulo, só para encerrar então a nossa entrevista, falando novamente sobre essa conquista do primeiro lugar em performance entre as concessionárias da marca, né? Qual é o retorno que vocês têm ao chegar, ao conquistar esse lugar, essa colocação? Primeiro, para nós, ele é uma conquista muito mais para nós. Eu sempre falo que foi um grande desafio quando nós pegamos essa operação do zero, no interior do estado, e vender carro elétrico chinês. Né? Então, os desafios eram muito mais para o negativo do que para o positivo. Então, para nós é uma conquista de um novo modelo de negócio. Para nós é uma satisfação entender que nós estamos revolucionando não somente a eletrificação, o modelo de automóveis, mas sim também o modelo de negócio. Tivemos que alterar, tivemos que mudar, tivemos que arriscar. Eu sempre brinco que toda a nossa parte comercial, nós tivemos um investimento muito grande em treinamento, porque nós não pegamos nenhum vendedor que era de venda de carros para trabalhar na nossa área comercial. Nós preferimos pegar pessoas que eram vendedores de outros segmentos e treiná-los. Por quê? Porque nós precisávamos de um posicionamento e uma entrega diferente do tradicional. Então, nosso desafio começou lá atrás, há 2 anos e pouquinho, quando a gente começou a operação, que era nós olharmos como que nós iríamos fazer diferente. Então, quando nós falamos desse diamante, além da conquista, além de ser o primeiro do Brasil, que é extremamente satisfatório, dá muito orgulho nesse sentido, mas eu acho que o principal é saber que esse modelo de negócio que nós estamos construindo, provavelmente é um novo modelo de negócio para o futuro de concessionárias. E agora o esforço é manter essa conquista, então. Agora a régua é alta, né? Agora a régua ficou alta, então, nós né? tivemos a conquista com Maringá e Londrina. Em janeiro agora inauguramos Cascavel. Cascavel já entrou nesses KPIs, então ontem mesmo estava olhando ali, acompanhando alguns KPIs dele. Então nosso trabalho, além de manter Londrina e Maringá, é colocar também Cascavel nesse ranking de diamante. Tá certo. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Luciana. O CBN Business conversou com Paulo Barros, ele é diretor comercial da GWM Hebron.